Durante muito tempo eu li esse texto com inveja de Abraão. Quando eu não conhecia ainda a doutrina da aliança e a história inteira, eu andava com inveja. Eu falo assim, já pensou? Que coisa extraordinária. Esses grandes heróis da Bíblia, que privilégio que eles tiveram. Deus chamou esses homens para um propósito específico, especial, extraordinário. Que bom seria. Mas quando você começa a estudar, você vê que esse chamado, em Abraão, Deus chamou todos nós também. E Deus não nos chamou para uma vida diferente do que a vida do próprio Abraão. Deus nos chamou para a mesma vida. Deus nos chamou para os mesmos privilégios. Sabe para que Deus chamou você? Chamou você para crer nele, que é um Deus todo-poderoso. Chamou você para andar na presença dele. Quem se furta desse privilégio, se furta não, quem tenta se furtar desse privilégio somos nós. Deus nos dá um baita de um presente e é a gente que fica querendo andar longe de Deus, e Deus fica puxando, fica trazendo problema. Os que são filhos, pais de filhos homens aqui, já tem os filhos mais velhos, sabem disso. O troço chato, né? Teve uma época que o Caleb gostava de andar grudado em mim. Grudava. Agora eu chamo ele para fazer caminhada, ele desce comigo, fazendo caminhada. Quando chega lá na pista, ou na minha frente, ou atrás. Não quer saber de andar do meu lado. Aí eu vou, não, vamos junto. Não, pai, pode ir. Eu falei, cara, qual que é o problema? Não tem nada não. Mas é sempre na frente, 3 passos à frente, ou 3 passos para trás. Na hora de ir embora, aí vamos junto. Quando chega perto de uma sorveteria, ô pai, vamos dar uma chegada ali. Ah, cara de pau. Quando você quer alguma coisa, você chega perto de mim, né? Quando você não quer nada de mim, você dá uns 3 passos para frente, uns 3 passos para trás. Gente, não é a mesma coisa que a gente faz com Deus. Não é assim a nossa vida com Deus. Quando a gente quer alguma coisa, ombro a ombro, né? Encosta do ladinho de Deus. Quando você acha que está tudo bem, 3 passos para frente ou 3 passos para trás. Deus é como esse pai que quer o filho aqui, ó, gruda ele pelo pescoço, vem aqui, quero você andando do meu lado. Deus quer você andando do lado dele. Senão você não estaria aqui. E é muito bom saber disso. Eu sei que lá no fundo, né, tem o meu filho, eu sei que lá no fundo ele deve ficar feliz de saber que eu quero ele do lado dele. Porque se um dia eu falar, vai na frente, mesmo que eu não quero ser aqui perto, eu sei que isso vai incomodá-lo, né? A gente que é pai sabe. Graças a Deus por a gente ter um pai que quer a gente perto. Porque eu acredito que a coisa mais triste que deve existir é um pai que não quer o filho perto. Você, eu, nós temos um pai que nos quer perto dele. Por isso que ele disse para Abraão, anda na minha presença. Mas essa frase não foi só para Abraão, essa frase é para mim. Deus está dizendo isso para cada um de nós, né? Diz para o Pedro, né? Pedro, anda na minha presença. Diz para o Gabriel, anda na minha presença. Quero vocês aqui, bem pertinho, né? Quero vocês junto comigo. E é interessante, outra coisa muito legal sobre essa relação pai-filho, os filhos, eles espelham exatamente os jeitos, né, do pai. Eu estava olhando o Caleb lá calçando tênis, né, arrumando a roupa e tal, e eu falei, rapaz, olha, não é que é uma imitação, é igualzinho, igual, a maneira de fazer as coisas, né, o jeito de sorrir, o jeito de sentar, o jeito de falar. E agora ele quer estudar lá o breve catecismo, né? E eu achei que era para eu dar a instrução. Aí ontem veio, aí não veio ninguém, né? Só veio ele. Aí ele ficou meio aborrecido. Eu falei, não, mas vem cá, eu vou estudar só com você, não vou deixar você sair daqui sem a aula do breve catecismo. Não, pai, mas não é você que ia dar aula, quem ia dar aula sou eu. Eu falei, rapaz, 12 anos e já está querendo tomar meu posto, né? Eu falei, que boa notícia, né? Eu gostei, fiquei contente disso, né? E aí eu fui ver as coisinhas dele. Então ele tinha estudado e ele tinha preparado a aula. Preparou com as anotações, fez lá bonitinho. Eu falei, então, pode dar aula aí, eu sou seu aluno agora, fala, me ensina aí, a gente vai conversar. Então, é gostoso você ver quando os filhos querem fazer o mesmo que o seu pai. Eu acredito de coração que não tem nada que traga mais contentamento com o pai do que ver o filho querendo fazer as mesmas coisas que o pai faz. Agora, se nós que somos homens, falhos, humanos, né, a gente se contenta e fica feliz de ver um filho querendo imitar a gente,
Você imagine Deus. Tenta imaginar Deus. O que Deus espera de nós é que nós andemos na presença dele. Deus quer ver a gente dando passos à semelhança dos passos dele. E nós temos um exemplo disso, que é o próprio Senhor Jesus. Por isso a Bíblia insiste tanto que nós devemos ser imitadores de Cristo. Tá? Agora, para Abraão, ele não tinha esse privilégio que nós temos, do exemplo de Cristo. Então Deus chama Abraão, anda na minha presença. Quero você falando comigo, quero falar a você, eu quero que você me enxergue no seu caminho, eu quero que você busque saber qual é a minha vontade, eu quero que você me acompanhe nessa história, é comigo, Abraão. Quero você perto de mim. E esse chamado de Deus é para todos nós também. Lembra disso quando você estiver desanimado, quando você estiver se sentindo sozinho. O meu Deus é todo poderoso. O meu Deus quer que eu ande na presença dele. Quando você não tiver com ânimo para ler a Bíblia, não tiver com ânimo para orar, não tiver com ânimo para vir à igreja, lembra dessa ilustração do pai que eu te dei, que o filho quer andar 3 metros para frente, 3 metros para trás. Lembra disso. A maior alegria do pai é saber que o filho quer andar perto dele. Eu conheço uns pais aí, não vou entregar para não... Né? Eu conheço uns pais aí que já passaram da casa dos 70 e quer que o filho fique ali colado. Gente, tem coisa que dá mais prazer para um coração de um pai do que ver o filho grudado nele? Não tem. Agora, Deus não é diferente de nós. Deus é infinitamente melhor do que nós. Deus quer que a gente atinja a maturidade, mas Deus não quer que a gente fique longe dele. Então, Deus quer o filho por perto. Assim como nós pais queremos os nossos também. A terceira expressão é ser perfeito. Aí a coisa complicou. Né? Ser perfeito. O chamado para ser perfeito é um chamado para integridade. Essa é a ideia. A palavra traduzida aí por perfeito é a mesma palavra que é traduzida em outros contextos por integridade. E a palavra integridade é muito fácil de entender o significado dela, porque o significado dela é muito parecido com a expressão. Integridade significa literalmente inteiro. É alguém inteiro. Aí você fala assim, bom, eu achava que integridade era uma coisa mais complexa. Não existe nada mais complexo do que ser inteiro. Principalmente nos nossos dias. Não tem nada mais complexo do que ser inteiro. Porque nos nossos dias a gente tem tanto compartimento para se esconder, para inventar máscaras, que você pode ser uma pessoa no Facebook, você pode ser uma outra pessoa completamente diferente, com uma personalidade diferente, com um jeito diferente no WhatsApp. Você pode ser uma pessoa diferente no seu trabalho, pode ser uma quarta pessoa em casa, pode ser uma quinta pessoa na igreja. E olhe lá, se você tiver mais filhos, você pode ser uma pessoa, a pessoa que você quiser em cada um desses lugares. O problema é que isso tudo é falsificação. Isso tudo é você pela metade, ou é você esquartejado. Deus chega para Abraão e fala, Abraão, seja perfeito. Eu quero você inteiro, eu não quero você pela metade. Eu não quero você sendo uma pessoa na minha presença e outra pessoa na presença dos homens. Eu não quero você sendo uma pessoa com os seus amigos e outra pessoa com a sua esposa. Eu quero você uma pessoa inteira. Por que Deus faz essa afirmação para Abraão e essa afirmação é para nós também? Porque quando não há integridade, quando não há inteireza, tudo o resto vira falsificação. Tudo o resto é falsificação. Para uma pessoa que não é íntegra, a fé é um grande desafio. Por quê? Porque a pergunta é, quem é que tem fé? É você por inteiro ou é um personagem que você criou para ser um cristão? Aquele personagem da fé. Aquele personagem que você enfia dentro de uma caixinha e esconde quando você está com um problema. Ou quando alguém te desafia e você resolve soltar os cachorros. Aí você esconde o homem da fé, você prende lá dentro de um quarto e fala, agora não. Agora eu vou ser eu mesmo. Né? Já ouviu essa expressão? Volta e meia, olha, agora vocês vão me conhecer de verdade. Opa, peraí, e quem que a gente conhecia antes então? Com quem que a gente lidou a vida inteira? Se alguém chegar, agora vocês vão me ver de verdade. Quer dizer, isso é um atestado da falta de
Integridade. Ou aquela frase, ó, vocês não vão querer me ver nervoso. Mas por quê? Porque ser nervoso é diferente de ser tranquilo? É outra pessoa. Ou outra expressão que a gente usa, olha, fulano se transtornou, parecia outra pessoa. Percebe o tamanho da nossa crise de integridade? Percebe? Época de campanha, o Anderson lidou aí com campanha, ele vai saber. A gente gosta muito de falar que político é mentiroso. Mas político é o produto, o político mentiroso, ele é o produto de uma sociedade mentirosa. A Cibele foi candidata a vereadora, há 4 anos atrás. Se a Cibele recebesse metade do voto do que as pessoas prometeram para ela que ia votar, a Cibele teria sido eleita aqui com pelo menos uns 2.000 votos. Porque eu entrei com ela em muitas casas, mas em outras eu não entrei, mas ela anotava na caneta, uma por uma das pessoas, porque a Cibele é uma pessoa extremamente íntegra. Se a Cibele falar que vai fazer uma coisa, pode ser uma coisa que vai gerar um prejuízo para ela imenso, mas ela faz. Não tem meia palavra com ela. Essa é uma das grandes qualidades dela. Então ela anotava a pessoa, e eu falava para a Cibele, não confia, Cibele, não confia. Não, quando a gente fala que vai fazer, vai. E a decepção, vocês não imaginam o tamanho. Coisa que só marido sabe isso. Não imagina o tamanho. Por quê? Porque as pessoas não são íntegras. Né? Então diz que vai fazer uma coisa e não faz. Diz para 20 pessoas, não vou votar em você. Daí aparece, não, vou votar em você. Pode contar com o meu voto. Então, e depois a gente quer descer a lenha no político, porque o político é mentiroso, promete e não cumpre. Não estou dizendo que ele não faça isso, mas estou dizendo que ele é o produto de uma sociedade que é assim. Uma sociedade, a gente fala, passa lá em casa, tá bom, passa lá. Passa nunca. É uma maneira de encerrar a conversa. Dizendo. Você chama, vamos fazer tal coisa. Eu vou ver. Essa expressão, vou ver, ela significa não mesmo. Tá? Pode guardar aí no seu vocabulário. Quando alguém fala assim, eu vou ver, a resposta significa não mesmo. Tá? Não tenha dúvida. Essa coisa de vou ver significa não. Então não se iluda. Quando alguém diz vou ver, significa uma gentileza de uma pessoa que não quer falar um não de cara para você, fala, vou ver, mas interpreta como não. Tá? O que significa não. Tá? Então, a gente sofre uma crise de integridade. Quando eu falo a gente, eu falo porque em alguma medida isso toca todo mundo. Em alguma medida toca todo mundo. E Deus chega para Abraão e fala, Abraão, você vai ser diferente de tudo o resto dessa gente. Porque você vai ser perfeito. Isso é muito bonito. Por quê? O que está por trás dessa palavra, dessa frase? É um imperativo, não tem opção. Abraão não tem opção. Deus está falando, e ser perfeito, é imperativo. Em primeiro lugar, significa que o chamado de Deus para nós cristãos não é o chamado para a gente continuar sendo do mesmo jeito que a gente é sem Deus. Deus te chama para andar na presença dele e fala assim, vem andar na minha presença. Por quê? Porque você vai ser perfeito. Não é uma questão de quero ou não quero. Vou pensar. Não, Deus diz, você ser perfeito. Seja perfeito. Senhor, mas eu não dou conta. Opa, você não dá conta, mas você está junto com quem? Com Deus Todo-Poderoso. Não, eu tenho dificuldade, eu fui criado no meio. Não, você pode ter sido criado no meio que você, no pior meio do mundo, mas agora você está na presença de quem? Do Deus Todo-Poderoso. E Deus vai começando uma obra todo dia. Ele conserta um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. E ele vai, e quando você menos esperar, vai aparecer alguém e fala assim, nossa rapaz, você mudou da água para o vinho. Eu lembro de você alguns anos atrás. Não dava para confiar, não dava para ir. Você mudou da água para o vinho. O que aconteceu na sua vida? Eu conheci o Deus Todo-Poderoso. Ele me chamou para andar na presença dele. E desde então ele está mudando o meu comportamento. A velocidade de Deus para cada um é diferente. Isso aí é com Deus.
Mas Deus muda, porque Deus quer que nós sejamos perfeitos. O quanto de perfeição basta para Deus? Olha, por mais íntegro e perfeito que eu seja, nunca vai ser o suficiente para Deus. E é aí que entra Jesus Cristo. Porque o que Cristo fez naquela cruz foi me substituir para que eu tivesse uma garantia de que eu vou ser aperfeiçoado completamente no dia em que o Senhor me chamar à presença dele. Aqui é um processo, que a gente chama de processo de santificação. É um processo de aperfeiçoamento. É uma faculdade de integridade. Mas quando os meus dias se completarem, imagine que tem lá, tem que preencher essa perfeita. Imagine que eu estou aqui, no dia em que o Senhor me chamar para vir fazer total. Não, mas ele não merece. Não, mas Jesus disse, mas eu comprei a perfeição dele. Eu paguei a dívida dele e eu comprei o aperfeiçoamento dele. Então ele vai ficar parecido com você. Foi você que pagou o preço, então vai ser como você é. E é interessante que o Novo Testamento mostra isso, né? Que Cristo nos comprou com o seu sangue. E nós somos predestinados para Deus para sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Absolutamente íntegro, absolutamente perfeito, absolutamente glorificado. E Paulo, ele pensando nessa palavra perfeito, lá em Filipenses, no capítulo 3, ele usa a seguinte expressão: irmãos, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Né? Ele diz, eu não sou perfeito, mas eu corro para aquilo para o qual também fui conquistado. Eu fui conquistado para ser perfeito. Eu ainda não sou, mas eu estou numa corrida louca para isso, porque eu fui conquistado para isso. Então é assim, Deus vai te aperfeiçoar completamente, lá no fim. Até chegar ao fim, eu vou ficar aqui parado, andando na direção contrária? Paulo diz, não, eu não sou perfeito ainda, mas não é porque eu não sou perfeito ainda que eu vou ficar estagnado ou andando na direção contrária. Eu corro para aquilo para o qual também fui conquistado. Deus chega para Abraão e fala, Abraão, eu te prometi uma grande nação e eu vou te dar. Eu te prometi uma terra e eu vou te dar. Anda na minha presença e ser perfeito. Por quê? Porque você vai ser o padrão dessa grande nação. Você vai ser o padrão dessa terra. Você vai ser o padrão de todas as famílias da terra. E o mesmo serve para cada um de nós. Para você que é criança ainda, João, vocês que são mais novinhos, né? Criança, adolescente, está longe, mas vai chegar o dia que vocês vão ser padrão. Vão ser padrão dos filhos de vocês, vão ser padrão dos netos de vocês, podem ser já padrão dos colegas de vocês. É padrão. Por que Deus quer que os filhos dele confiem no poder dele, ande na presença dele e sejam perfeitos? Porque quando Deus chama você como filho dele, Deus quer te colocar neste mundo como um luzeiro para iluminar os outros. Sabe a função de farol que é colocado perto de uma ilha que o mar tem muitas rochas? Então eles vão lá e colocam um farol que fica aquela luz girando para alertar os navios que tem rocha ali. Não é por aí para aquele canto. Deus nos chama como filhos dele no meio de uma geração para que a gente funcione como um farol, uma referência para os outros se nortearem. Então, Deus não é... Porque existe uma percepção equivocada, existia já desde o primeiro século, de muitos cristãos que acertam na doutrina da salvação, na soteriologia. Olha, a salvação é somente por Cristo, nós somos salvos pela graça e misericórdia do Senhor e pela fé somente. Não é sacrifício, não é penitência, é apenas crer em Cristo Jesus que nós somos salvos, porque Ele pagou nossa dívida na cruz. Acertam na soteriologia, acertam na doutrina da salvação, mas erram na doutrina da vida. Ele fala, bom, agora não precisa fazer mais nada, Cristo já fez na cruz, agora vamos viver. Não, mas vamos melhorar, não.
esse negócio aí, se eu começar a falar muito, vamos ficar crente chato. Não. Deus chamou Abraão para andar na presença dele. E Deus chamou Abraão para ser perfeito, para ser íntegro. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem muita gente que acha que é íntegro, porque não faz isso, não faz aquilo. Quando você encontra na igreja, está com aquele cara de crente, roupa de crente, estilo de crente. Mas não se comporta assim quando está nos negócios, ou quando está no seu trabalho, não se comporta. Entenda o que eu vou dizer. É melhor que você avance um degrau na fé e se comporte de acordo com o degrau que você avançou no trabalho, na festa, nos negócios, na família e na igreja. Igual. Você não deixou de ter amigos, você não deixou de trabalhar, você não deixou de ter o entretenimento, você não deixou de ter os seus relacionamentos, mas você mudou o seu comportamento em todos os lugares por onde você passou. Isso é integridade. Aí tem muita gente que é igual um gráfico, né? A mudança comportamental na igreja é da água para o vinho. Mas a mudança comportamental no trabalho não muda. Continua sendo um funcionário preguiçoso, relapso, relaxado, não faz nada. Quer dizer, o que adiantou isso? Isso não é integridade. Integridade é quando você avança igual. Wesley mudou o comportamento dele na igreja, em casa, com os amigos, no trabalho. Quer dizer, não importa se você vai subir um degrau por ano, um degrau a cada 10 anos, mas que você suba inteiro. Tá? Porque você está na presença de Deus não só na igreja. A gente está na presença de Deus quando eu estou no meio da minha família, quando eu estou festejando com os meus amigos, quando eu estou no meu local de trabalho, quando eu estou no meu local de estudo. Eu estou na presença de Deus. E esse Deus que nos conhece em todos os lugares, imagina como ele fica chocado em me ver dissimulando na igreja e dissimulando em outros lugares. Quer dizer, Deus vai olhar e vai falar assim: cadê a integridade? Que é a situação que a gente vê muito no nosso país, que todo mundo critica político, mas faz as mesmas coisas. Eu caí na besteira de criticar um carro aí na quinta-feira, uma pessoa andando, com os dois vidros abertos. Eu passei com o carro do lado, estava com os meninos voltando do basquete que a gente tinha que jogar. Passei com o carro do lado e falei: meu amigo, você está sujando a cidade. Nossa! Primeiro me surpreendi por quem era, que eu conhecia. Eu não sabia, não conhecia o carro. Segundo, me surpreendi com os palavrões. Aí quando a pessoa se tocou que era eu, daí subiu o vidro rapidinho, como se eu já não tivesse visto quem que era. Lamentável. Lamentável. Quer dizer, tem um comportamento para cada lugar e tem um comportamento para cada pessoa, né? Quando é uma determinada pessoa, você se comporta de um jeito. Aí a outra pessoa se comporta de qualquer jeito. Anda na minha presença e ser perfeito, ser íntegro. Então não confunda. Quando ele fala ser perfeito, não é ser 100% perfeito aqui, né? Porque o próprio Deus sabe que isso não é possível. A palavra aqui é integridade, ou seja, seja inteiro. Eu quero você inteiro, Abraão. Se você vai melhorar 20%, 30%, 40%, isso aí é com Deus. E é o esforço de cada um. Mas o importante é que essa melhora seja inteira, seja integral. Você melhore em tudo. Tá? É assim que nós devemos entender. Então, Deus chega para Abraão para estabelecer essa nova aliança com ele, para expandir essa aliança, e começa a conversa com Abraão com essas 3 frases: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, antes, olha como a didática de Deus, antes de fazer promessas novas para Abraão, ele lembrou Abraão de quem ele é, de quem Deus é, lembrou Abraão de quem Abraão é, filho, anda na minha presença, quero você aqui perto de mim, e lembrou Abraão de qual era a responsabilidade dele. Às vezes a gente quer de Deus só promessa, mas a gente não quer lembrar das nossas responsabilidades.
Então Deus lembrou do poder de Deus de cumprir as promessas, lembrou Abraão da necessidade que Abraão tinha de andar na presença de Deus, tá? E lembrou Abraão de qual era a responsabilidade de Abraão. A sua responsabilidade, Abraão, é ser íntegro. É isso que eu quero, que você seja íntegro. E hoje, com o Novo Testamento, a gente tem a certeza de que essa integridade ela é possível por meio de Cristo Jesus. Ele nos completa. Que Deus nos ajude a lembrar dessas três expressões sempre. Se você não lembrar dos pormenores que a gente vai estudar pela frente, mas se você guardar essas três expressões, eu tenho certeza que isso daqui vai ser muito importante na sua vida, na nossa vida, não só hoje, mas para o resto da nossa vida. Nosso Deus é todo poderoso, Ele como um pai me quer na presença dEle, e Ele tem um desafio para mim. O desafio é que eu seja íntegro, que eu seja a mesma pessoa em todos os lugares, que a minha palavra possa ter tanto peso quanto um contrato assinado, registrado em cartório, que hoje nem tem tanto peso assim, mas que a gente tenha integridade. Vamos orar? Senhor, nos ajude, Pai, nos ajude, porque todas estas palavras são desafiadoras para nós. Nos ajude, ó Deus, para que a gente tenha uma confiança inabalável no Senhor, que é todo poderoso. Nos ajude, ó Deus, para que a gente entenda que o melhor projeto de vida que nós podemos ter sobre essa terra é o projeto de andar na presença do Senhor. E nós temos o maior privilégio, que o privilégio que o Senhor nos chamou para isso. A maioria dos homens vivem cegos e nem sabem que tem um Pai no céu. Quanto mais sabem que o Senhor quer que os seus filhos andem na sua presença. E o Senhor nos deu o privilégio não só de saber disso, mas de ouvir internamente, pela voz do Teu Santo Espírito, no coração de cada um de nós, que somos filhos do Senhor e que o Senhor nos quer andando na Tua presença. Ajude-nos, ó Deus, a andar perto do Senhor, orando, lendo a Tua palavra, Te buscando, conversando com o Senhor, ouvindo o Senhor falando conosco. E, ó Deus, nos ajude a lembrar que a proposta do Senhor para nós é integridade. É uma vida com inteireza. É uma vida, ó Deus, que não conquistou ainda a perfeição, mas corre para aquilo que nós somos conquistados. O Senhor nos conquistou com o sangue do Teu Filho na cruz para nos fazer perfeitos. E não importa quanto tempo isso demore, a Tua palavra nos garante que isso vai acontecer. Então anima-nos para que a gente já corra nessa direção hoje. Então, ó Deus, firma as nossas palavras, firma os nossos passos, as nossas ações, para que elas não sejam vacilantes, ó Deus, mas sejam íntegras. É isso que nós pedimos ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus.